E eu começo pelo final da fala da Márcia e da fala do Lancha. Essa questão de ser saudável, de ser melhor, o artificial e o natural, e isso é tão curioso que muito recentemente, há um mês atrás, o Japão proibiu que a indústria colocasse nos seus rótulos o termo artificial ou natural. Conservante artificial, adoçante artificial ou adoçante ou conservante natural, por exemplo. E isso teve um apoio muito significativo dos próprios consumidores, e o que levou a essa decisão, né, no Japão, foi justamente porque os estudos que avaliam o risco dos aditivos na indústria de alimentos, ele não diferencia se ele é natural ou artificial. A gente tem muitos conservantes, por exemplo, naturais, que vêm do limão, que vem, por exemplo, como sal, açúcar, vinagre, e na hora que são feitos esses estudos para avaliar os riscos, não se avalia se ele é natural ou se ele é artificial. E eles perceberam que o fato de ter a palavra artificial nessas embalagens, muitas vezes fazia com que os consumidores não comprassem aquele produto, porque eles deduziam que aquilo era menos saudável, e na verdade não há provas de que aquilo é menos saudável, porque os estudos, como eu falei, não levam isso em consideração. Então, eu acho que a gente passa por uma fase aí realmente de muitos questionamentos em relação a essa busca por uma alimentação e por um estilo de vida mais saudável, e infelizmente a gente cai muito naquele jogo de culpados inocentes, mocinhos e bandidos, e tenta colocar a responsabilidade de todo um problema que existe de saúde em uma substância, e também a solução, a gente também busca uma pílula mágica, e infelizmente isso não existe, nem para um lado nem para o outro. Então, quando a gente fala, né, a Karina já falou, a Márcia já falou, quer dizer, os adoçantes, edulcorantes, é uma das substâncias mais avaliadas pela literatura científica, são estudados há mais de 200 anos. Quando ele vai passar por uma aprovação, para que ele possa ser utilizado, existe um provável consumo, que seria uma dose que seria suficiente para adoçar, né, isso é feito ali em alguns testes. Vocês viram a Karina falando que boa parte dos adoçantes foram descobertos de forma muito empírica, né, por coincidência, por azar, ou nem foram testados propositalmente. Depois que se tem uma quantidade necessária para adoçar, é feito todo um estudo de farmacocinética e metabolismo, como é que é a absorção, como é que é a excreção, distribuição, toxicidade aguda, crônica, se afeta o sistema reprodutor, gestação, carcinogenicidade. Depois dessa conclusão desses estudos, se determina um valor, que é o valor máximo aonde não existe nenhum efeito adverso. Então, este é um valor no IARC, que é um valor máximo que foi utilizado em animais e não houve efeito. E aí, para que se tenha ainda, né, uma maior segurança, então essa quantidade máxima dessa substância testada, que não provoca nenhuma alteração na capacidade funcional, morfologia, desenvolvimento, vida média, ela ainda é um valor que ainda é dividido por 100, que é um fator de segurança. E aí, então, nós teremos a IDA. Então, a IDA não é um valor máximo de consumo permitido. Ela é um valor com muita segurança, porque o valor máximo encontrado onde não houve efeito ainda foi dividido por 100. E é importante nós termos isso claro, que a IDA, ela define uma quantidade da substância que pode tranquilamente ser consumida em miligramas por quilo de peso corporal. E aqui eu chamo para uma observação, porque as pessoas às vezes falam assim, mas e a criança? Gente, é por quilo de peso corporal. Não importa se é criança, se é adulto, se é idoso, é por quilo de peso corporal. E mais interessante ainda, que as pessoas esquecem, é que essa substância pode ser ingerida diariamente, nesta quantidade, por toda uma vida, sem trazer riscos à saúde à luz dos conhecimentos científicos e não da axiologia, porque infelizmente hoje a gente vive em uma situação onde muito a opinião das pessoas sem base científica é livremente compartilhada. Então a mídia social trouxe para a gente um ganho, onde a gente tem acesso a muita coisa, mas ela também traz esse problema, porque todo mundo pode falar, inclusive quem não tem conhecimento para falar. E aí eu sempre chamo os profissionais de saúde para fazer um meia-culpa aqui, e porque
nós somos muito bons em criticar as pessoas que estão nas mídias sociais falando coisas sem base científica, mas nós somos muito incompetentes em ocupar esse espaço para compartilhar informação de qualidade. É fácil ficar quietinho no seu canto, criticando as informações de má qualidade, mas é difícil pôr a cara a tapa, é difícil criar conteúdo, é difícil manter o seu Instagram, sua mídia social com informações baseadas cientificamente, lendo artigos, compartilhando conhecimento. Então, parte desse espaço está sendo ocupado por quem não tem conhecimento, porque nós não ocupamos esse espaço da maneira como deveríamos. E isso, inclusive, foi uma das conclusões desse consenso ibero-americano sobre o uso de adoçantes. Ele trouxe várias conclusões, mas duas me chamaram mais atenção. Mais uma vez, a segurança desses aditivos foi revisada, confirmada por diversos órgãos reguladores. E a outra conclusão que me chama a atenção, a educação continuada dos profissionais de saúde, ela é necessária, uma vez que nós somos fonte-chave de informação para questões relacionadas à alimentação. Então, é muito importante que que a gente busque a informação, que entendamos a informação. É o que a Márcia falou, é verdade. Volta e meia eu mando um negócio para ela e falo, putz, acho que eu não entendi isso direito. Você não é obrigado a falar sobre tudo e você não é obrigado a entender sobre tudo. Mas busque quem pode te ajudar a interpretar um estudo, busque quem pode te ajudar com aquela informação, para que você então compartilhe informação de boa qualidade nas mídias sociais. Nós falamos com autoridade. O profissional de saúde, quando fala, ele é visto com autoridade. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de falar. Quando a gente olha os estudos mais recentes que avaliaram, né, a questão da microbiota e dos adoçantes, a gente tem, por exemplo, que o aspartame é totalmente digerido e absorvido pelo intestino delgado, ele não chega no cólon. Eu trago essa questão porque biota intestinal é um assunto que está muito em voga, muito na moda, né? Então, é importante a gente entender um pouco sobre isso. A sucralose, ela é encontrada nas fezes de ratos e humanos da mesma forma com que ela foi consumida. Ela passa direto pelo trato digestório, sem alterações. A sacarina altera a microbiota em ratos em altas doses, e isso já foi levado em consideração quando a IDA foi determinada. E aqui eu chamo mais uma vez para essa reflexão em relação à nossa informação, ou a própria, como a Márcia falou, a gente tem que entender os artigos, né? Eu lembro uma vez que eu estava lendo um estudo que fala sobre a sacarina e alteração na biota intestinal, um estudo mais recente da Nature, que é uma revista muito renomada na nossa área, e o título do estudo era o seguinte: adoçantes alteram a biota intestinal. E quando você ia ler o estudo, você vê que logo no início eles testaram vários edulcorantes, e aí eles excluíram todos, porque não causavam alteração, e seguiram o estudo somente com a sacarina. A conclusão do estudo é sobre a sacarina. O estudo foi todo feito sobre a sacarina, mas o título do artigo é Adoçantes alteram a biota intestinal. Então, mesmo em uma revista renomada como a Nature, there is no free lunch, como se diz por aí, não tem tarefa fácil. Não adianta pegar uma revista renomada e achar que então você não precisa ler o artigo com cuidado. É difícil, a literatura em inglês muitas vezes não é acessível a todo mundo, então busque informação, converse, tire dúvidas, mas não se escondam, né? Se exponham, falem com conhecimento de causa. Agora, se não tem segurança sobre o que vai falar, não fala. Não compartilha. Compartilhar informação ruim vindo de um profissional de saúde é muito sério, tá? Estévia, nenhuma alteração na microbiota de ratos em doses superiores à IDA. O que eu costumo fazer, normalmente, é buscar esses consensos, porque eles trazem uma revisão bem ampla da literatura. E eu trouxe aqui para vocês um consenso que foi analisando vários tópicos em relação ao uso de adoçantes. Então, será que os edulcorantes, eles trazem alterações na regulação de fome e saciedade? Porque às vezes a gente ouve isso, né? Você usa o adoçante, ele estimula ainda mais a sua vontade do doce, ou ele não age como ali no efeito de saciedade, e o que o grupo de estudo encontrou foi que existe uma qualidade de evidência muito baixa em relação a esse efeito que os edulcorantes possam ter em cima do controle de fome e saciedade. E eu entendo, porque eu roubei esse slide do Lancha,
olhem a complexidade, isso é um esquema resumido, do sistema de saciação e saciedade do organismo. Achar que uma única substância vai conseguir entrar aí e afetar isso significativamente é muito difícil, a gente não consegue isolar um único aspecto. Quando a gente fala do uso dos edulcorantes no manejo da obesidade, os estudos observacionais também têm uma dificuldade em encontrar relação causa-efeito, né? O que vem primeiro? Será que as pessoas, então, as pessoas usam adoçante e elas ficam obesas? Não, elas ficam obesas, aí elas usam adoçante. Não existe uma relação clara sobre isso e, de novo, não vai existir. Esse é um esquema de um artigo que a gente publicou ano passado, em português, então se alguém quiser tomar nota, é aberta a revista e ela está em português, de todos os fatores que influenciam perda de peso. Gente, a gente fala aqui de religião, a gente fala da oferta de alimentos, da idade, de medicamentos, não dá para a gente achar que o uso de um adoçante vai ter um impacto e vai ser exclusivamente a causa ou a solução dessa questão relacionada à obesidade. Os estudos de intervenção, quando eles avaliaram a redução de peso e a obesidade, eles chegaram à seguinte conclusão: o uso desses edulcorantes pode ser uma ferramenta adjuvante importante no tocante a essa questão do controle da obesidade. Agora, quando a gente compara água com bebidas com edulcorantes, o efeito parece meio neutro, né? Tem uma baixa qualidade de evidência. Esse artigo já traz isso, né, de 2017, o papel dos edulcorantes no manejo do sobrepeso e da obesidade, eles sozinhos não são suficientes, óbvio, é uma questão muito mais complexa, né, esse artigo de 2020 acabou de sair, que avaliou também o efeito da substituição, né, de bebidas adoçadas com açúcar, artificialmente adoçadas ou não adoçadas, ele chega à conclusão que substituir as bebidas adoçadas com açúcar por bebidas não adoçadas ou artificialmente adoçadas por 12 meses não tem efeito em fatores de risco cardiometabólicos como triglicérides e colesterol. De novo, a questão é muito mais complexa. No controle do diabetes, a mesma coisa, a maioria dos ensaios clínicos tem dificuldade de determinar essa questão de causa e efeito, e esse artigo agora de maio de 2020 também não encontrou nem benefício nem malefício no controle do peso e da diabetes. E por quê? Porque o tratamento do diabetes, ele depende de muito mais coisa, ele depende de um controle glicêmico, ele depende da visita ao profissional de saúde, da dieta, da atividade física, de uma motivação que ela é interna do paciente. E nós, muitas vezes, ficamos tentando convencer o paciente a mudar por medo, por culpa, e isso não vai gerar a alteração que a gente precise no estilo de vida. Porque o que definitivamente vai ajudar é uma mudança no estilo de vida. O profissional de saúde, ele fica tentando convencer o paciente, olha, se você não controlar seu diabetes, você vai ter que amputar o pé, se você não controlar seu diabetes, você vai perder a visão. As pessoas não mudam pelo medo. As pessoas que tomam um susto, normalmente a estatística é 1 em cada 10 pessoas mudam de comportamento no medo. Nós precisamos ajudar, como profissionais de saúde, as pessoas a encontrarem uma verdadeira motivação, algo que as faça mudar. E esse estudo é muito legal porque ele mostrou uma redução de cerca de 50% na mortalidade das causas associadas ao diabetes tipo 2 em pacientes acompanhados durante 10 anos. E o que eles fizeram? Treinaram a equipe que cuidava desses pacientes em empatia. Então, é muito importante a gente entender que a abordagem que nós, como profissionais de saúde, fazemos, ela é determinante. Sendo uma questão tanto diabetes quanto a obesidade, como as doenças crônicas que são responsáveis por 80% das mortes, ela depende de motivação, ela depende de mudança de estilo de vida, e a gente tem uma capacidade enorme de atuar nesse ponto. Mas não é buscando uma solução mágica, não é encontrando um único culpado e não é pressionando. Um último estudo que eu queria dividir com vocês foi um estudo recente que saiu no Chile e eu acho ele bem interessante. Eu sei que meu tempo está acabando, meninos. E ele fala exatamente da nova rotulagem. O Chile adotou a rotulagem que o Brasil está adotando, que é uma rotulagem de warning, né, de aviso quando tem algumas substâncias. 250 crianças chilenas foram avaliadas após essa nova rotulagem implementada em 2016.
23% das crianças no Chile são obesas, né, 29% está acima do peso. O objetivo era avaliar se, a hora que essa rotulagem mudou, isso gerou um maior consumo de adoçante, porque muito na indústria, na verdade, muitas formulações foram modificadas pela indústria para tirar o açúcar, para tirar aquele warning do tipo contém açúcar, né, aquele aviso negro que agora tem que ter. E aí, 398 produtos contendo adoçantes foram avaliados. A gente tem aqui 25% de produtos, alimentos lácteos, a gente tem sobremesas, bebidas não alcoólicas. A gente pode perceber esse dado interessante, por exemplo, 96% do aspartame consumido vem de bebidas, 48% da sucralose consumida também vem de bebidas, 63% da sacarina consumida vem de sobremesas. A Elaine vai falar agora em seguida do uso na cocção, né, na preparação dos alimentos, então alguns adoçantes se adaptam melhor a um tipo ou outro de preparo, e a gente pode observar aqui que nenhum dos adoçantes, mesmo com a indústria substituindo em quase 400 produtos açúcar, aumentando a quantidade de adoçante, o máximo que a gente teve da IDA alcançada aqui foi 60%. Lembrando que a IDA não é um valor máximo, ela é um valor de segurança, e dividido por 100, então a gente ficou longe, mesmo com essa reformulação da indústria encontrada nesses produtos do Chile. Como conclusão, eu trago para vocês, como vocês já ouviram aqui hoje, os adoçantes são seguros, não existe um culpado e um inocente, nenhuma pílula mágica. Ele é uma ferramenta adjuvante muito importante no controle da obesidade, sobrepeso, diabetes, mas ele é uma ferramenta adjuvante, ele sozinho não vai resolver. A sua segurança está em constante avaliação e o posicionamento do profissional de saúde. Não propaguem mitos, busquem informação, tentem entender os artigos científicos e entendam que o que vocês falam é visto pela população comum como autoridade. E vamos ocupar esse espaço que a gente está deixando para muita gente que não tem conhecimento falar. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Passei 2 minutos e meio do meu tempo. Não, 2 minutos. Obrigada.